Olá, meu nome é Andressa Ignácio, sou professora da área de Sociologia e Antropologia, formada bacharel e licenciada em Ciências Sociais, especialista em Gênero e Diversidade, Gestão de Políticas Sociais, Educação e Tecnologias, mestra em Sociologia e trabalharemos com os conteúdos da área de Antropologia. Nesse primeiro momento, trabalharemos sobre o processo de surgimento da antropologia e algumas das suas características. É importante demarcar que a curiosidade, ou seja, a vontade de compreender por que os indivíduos são diferentes, por que os comportamentos são distintos, é algo intrínseco ao ser humano. Ou seja, mesmo antes da consolidação da antropologia como uma área de conhecimento, os indivíduos já se interessavam pelos processos das diferenças culturais. Ou seja, a compreensão, a visão, a busca por entender e muitas vezes até os espantos, os relatos admirados que ocorriam em relação a comportamentos culturais de outros povos são bastante recorrentes na história da humanidade, na medida em que os comportamentos culturais distintos tendem a gerar diferenças de compreensão em relação ao mesmo fenômeno. Ou seja, quando um indivíduo se depara com alguém com um comportamento cultural completamente distinto do seu, esse pode gerar algum tipo de estranhamento, curiosidade, e em alguns casos, como trabalharemos ao longo das nossas conversas, pode gerar inclusive atitudes preconceituosas e etnocêntricas, como veremos adiante. Entretanto, é importante destacar que, a despeito do fato de a antropologia ter se consolidado como ciência apenas tardiamente, podemos dizer, após certos processos históricos que trabalharemos também ao longo dessas nossas diálogos sobre o conteúdo da antropologia, é importante destacar que relatos de viajantes já são bastante recorrentes sobre as diferenças culturais. Desde a antiguidade, sempre em que há contato entre diferentes grupos humanos com diferentes contextos e produções culturais, o estranhamento, a curiosidade, a busca por entender, afinal de contas, por que os indivíduos têm comportamentos culturais distintos? Esta curiosidade sobre o outro e sobre a própria configuração cultural de uma determinada sociedade está na base do surgimento da antropologia como ciência. A antropologia que, por essência, vai se debruçar inicialmente, no seu contexto da antropologia clássica, sobre as diferenças entre as diferentes culturas, sobre a maneira como os indivíduos, como os seres humanos, acabam se desenvolvendo em contextos culturais distintos. Sendo assim, pensar o que torna o ser humano único, mas ao mesmo tempo compreender por que os seres humanos têm comportamentos tão diferentes são algumas das questões que estão na base da construção da antropologia e que abordaremos em diferentes perspectivas a partir de diferentes visões ao longo das nossas conversas sobre esse campo do conhecimento.